Bom, boa noite a todos. Eu vou começar a dizer que na minha função como ator, a oratória é um pouco complicado. Por isso eu fico muito mais à vontade numa oratória dramática. Portanto, eu vou tentar fazer o meu máximo aqui, dentro desse tempo, explicar um pouco a minha trajetória de uma forma simples e chegar ao projeto que atualmente desenvolvo, chamado Salve a Língua de Camões. Que, por sinal, tem uma história engraçada sobre isso. Antes de vir para cá, eu vim pensando em umas coisas aqui pelo meio do caminho, porque sempre isso de falar fora da sua função como ator é um pouco complicado e a gente fica a matutar muitas coisas na cabeça para tentar falar as coisas da melhor maneira, porque não dominamos, de uma certa forma, esse tipo de situação. Eu, por exemplo, me esforço para isso. E tive a pensar em algumas coisas quando vim aqui pelo meio do caminho e pensei, não sei porquê, mas pensei na teoria da relatividade, eu pensei no Big Bang, pensei na criação do universo, pensei nas teorias do Darwin. Aí vocês pensam, pensou muita merda para chegar aqui, para chegar numa coisa simples. E pensei em diversas coisas, e fundamentalmente na criação da vida, na existência da vida. Sendo todas essas teorias apenas uma questão filosófica ou científica, o certo é que eu nasci e estou cá. Se eu vim do peixe, ou se eu vim do mar, ou se eu vim do macaco, isso não interessa. Interessa, sim, é que, no meio disso tudo, pensei também em outra coisa. Pensei num grupo de rock que existe no Brasil, chamado Titãs, e tem uma música deles que me ficou na cabeça, nesse percurso até aqui, além do Big Bang, que foi: eu não sou estrangeiro, eu não sou brasileiro, eu não sou português, eu não sou de lugar nenhum, nenhuma pátria me pariu. Acho bastante interessante esse pensamento, mas, por mais que eu pense nele, a pátria é algo de muito importante na nossa vida e no nosso percurso. E sair de um país e viver em outro é uma tarefa gigantesca. Pode parecer algo simples, como entrar no avião e sair em outro país. Ou até mesmo passar 1 ano, 2 anos, 5, até 10 anos no país e depois retornar à sua pátria. Isso, a princípio, não é uma tarefa tão complicada. Complicado é quando você resolve mesmo mudar de país e fazer a sua vida neste país. Aí a questão da pátria nos chama de uma forma muito drástica. Um amigo meu, antes de vir para cá, quando eu decidi vir, vim conhecer Portugal em 86, quando eu participei no FITEI vim com um espetáculo do Rio de Janeiro. Isso em 86. Encontrei um país ainda um pouco cinzento, onde os carros, os mini, andavam por todos os lados. Isso era muito engraçado de ver. E não muito mais do que isso. Participei desse festival, mas estreitei laços muito profundos com os agentes culturais na altura, em 86, e com pessoas que também não estavam ligadas à cultura, onde mantive laços afetivos muito grandes. Inclusive conheci a minha esposa, que é minha atual esposa, que é portuguesa, e tem uma filha portuguesa que nasceu. Como? A Dasha, é isso mesmo. Você foi amiga dela, não foi? Da escola dela, né? Pois é.
As intervenções são interessantes. E falando em pátrias, não é? Minha filha já pensa em ir para o Japão. Portanto, veja só a grande aliada que a gente vai se metendo ao longo da nossa vida. E, portanto, para dizer que quando cheguei cá, criei esses laços todos. E depois, quando retornei ao Brasil, fui encontrar um amigo meu que já não via há muito tempo e, sem essa... Caiu aqui o microfone? Pois, entendo. Hã? Posso usar só esse, não é? Se preferir. Ok. E portanto, quando retornei, esse meu amigo, sem puxar a brasa para nenhum lado místico, até porque não sou quase nada místico, contrariando um pouco o que as pessoas pensam do que um brasileiro é, não é? Não sou nada místico até. E, portanto, um amigo meu me disse: pai, eu gostei tanto de Portugal, e falei no auge do meu entusiasmo, e ele me disse, muito seriamente, olhou para os meus olhos e falou assim: William, tu vai voltar para Portugal e tu vai morar em Portugal. Eu falei: porra, o que é isso? Você está tendo uma visão? Ou isso é profético demais para mim? Porque era uma coisa que eu não imaginava de acontecer. Dito e feito foi que, passado alguns anos, eu cá estava. E definitivamente vim para Portugal depois, entre 91 e 92, passei o ano novo dentro do avião. Assisti uma briga, inclusive, dentro do avião, entre um português e um brasileiro. Enfim, foi as minhas vindas aqui, chegando. Claro que encontrei Portugal completamente diferente. Um Portugal mais moderno, que logo de cara a visão das autoestradas, das grandes obras, da entrada na comunidade europeia, enfim, tudo isso, vi as pessoas bem mais coloridas, tudo muito mais, como eu posso dizer, alegre, não é? E vi um Portugal completamente diferente daquele que deixei em 86. E, portanto, a partir daí, fui criando o meu percurso aqui nesse país, e o apelo da pátria foi ficando muito forte. E eu entendo hoje porque é uma atitude muito corajosa a gente sair do nosso país e resolver assumir uma outra pátria como a sua pátria. Porque é uma tarefa dantesca entre aspas, no bom sentido, porque você perde todas as referências que você tem da sua pátria-mãe e vai encontrar outras referências na tua vida, vai criar outras raízes, que essas raízes foram criadas em mim. Aqui em Portugal eu posso dizer que as raízes portuguesas hoje já fazem parte, se confundem com as minhas raízes brasileiras. E, portanto, hoje eu sinto a força que isso tem. Se eu tivesse que voltar para o Brasil, por uma urgência qualquer, acho que seria muito difícil nesse momento me adaptar ao Brasil, porque eu já não sei de que lado eu sou. Sei que estou e sou, entre aspas, português nesse momento. E isso é o que interessa, e isso é que nos acalma, isso é que nos aproxima. Porque, na verdade, a gente só pode unir aquilo que está devidamente separado. E foi isso que eu fiz, através da arte, através da cultura, onde cheguei aqui, formei uma companhia de teatro, comecei a trabalhar no Porto, uma companhia de teatro profissional, fui fazendo os meus trabalhos e a minha forma de manter essa ligação com o Brasil foi criar esse projeto lusófono, onde de uma certa forma eu tenho uma ligação com a minha pátria, uma ligação com outros países que falam a língua portuguesa. E essa aproximação da língua é um ponto crucial e importante para quem vem de outro país. E sentir essa aproximação já nos torna um pouco mais em casa. Eu já me sinto mais em casa. E, portanto, a minha adaptação não foi assim tão difícil.
As saudades acontecem e é normal. Normal é não sentir saudade no nosso país. Mas a saudade fica arrumada, muito bem arrumada, quando a gente está feliz. Não é? E foi isso que eu fui conquistando ao longo da minha vida, desses 21 anos que estou aqui em Portugal. Por isso, hoje os meus amigos no Brasil, quando eu ligo, falei, epa, mas você já está com sotaque português. E é verdade, e estou. As pessoas podem não perceber muito, mas quem está lá do outro lado percebe rapidamente que a minha melodia já modificou. Engraçado. E é até engraçado lembrar que quando eu estive no Brasil em 2006, levando um espetáculo daqui, um texto de um autor português, eu tive que reaprender a falar na língua portuguesa de Portugal, ou seja, a língua portuguesa do Brasil. Tive que reaprender tudo, porque eu já... Enfim, essa distância fez com que a minha melodia alterasse. Tudo se alterou nesse sentido. E, portanto, era muito engraçado ouvir um brasileiro falar assim, essa criatura é brasileira ou é português? Ou é português que já está há muito tempo aqui no Brasil? E é engraçado, quando você ouve isso, parece que o filme todo volta para trás, não é? E isso é uma sensação ao mesmo tempo boa, mas ao mesmo tempo dolorosa também. Mas no final das contas, é sempre muito boa. Porque mãe não é só aquela que nos gera, a pátria também nos gera de alguma forma. Nos embala, nos acalenta, nos dá raiz, nos dá uma identidade cultural, social, cultural, enfim, que nos torna cidadãos, nos torna brasileiro, ou nos torna português, ou birmanês, ou javanês, ou seja lá o que for. A pátria também é uma mãe com uma grande importância nisso tudo. E, portanto, para chegar ao que eu ia dizer, criei esse projeto lusófono chamado Salve a Língua de Camões. Salve, com acento, não é? Até por causa disso, uma vez fui num consulado angolano apresentar o projeto o cônsul falou assim, olha, para já eu não quero salvar nada. Eu não quero salvar a língua portuguesa. Não quero salvar a língua de Camões, porque a gente já não fala mais assim. E o português já se modificou e, enfim, eu não quero salvar nada. Foi aí que eu percebi que realmente não tem isso. Não tem isso. E fui explicar para ele que a ideia não era salvar nada. A ideia era difundir a língua portuguesa. Difundir a dramaturgia, difundir o teatro e, ao contrário, as diferenças dos falares, ou seja, porque a língua é uma matéria viva, em ascensão, em movimento constante. Não sou a favor do aborto ortográfico. Não sou. Não sou nem um pouco. Até porque as mudanças que ocorrem é maior aqui do que no Brasil. Mas não se muda quase nada. E aqui se muda quase tudo. Eu acho isso terrível, porque no fundo isso é um puro golpe de comercial, não é? Eu vejo assim, é um golpe comercial. Nada mais que isso. Porque as diferenças que que a língua portuguesa foi tomando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e passando por várias pátrias e por vários continentes, é essa diferença, é esse colorido, é essa inteligência dos sangues, é essa diversidade que a língua vai se transformando e se apresentando e se reinventando a cada momento. Isso é o que é de mais valoroso e rico que temos como patrimônio cultural e o patrimônio da língua portuguesa. E foi com esse intuito que criei esse projeto chamado Salve a Língua de Camões, que é salve, com acento no E. E esse projeto consiste exatamente em dar voz aos novos autores que escrevem para a língua portuguesa. Escrevem os países de língua portuguesa e autores que escrevem para teatro. Porque teatro, quem escreve para teatro é uma tarefa muito inglória. Porque a dramaturgia você não pode catalogá-la como romance, enfim, ela está ali no caminho, está dentro do universo literário,
ela pula sem ter uma definição própria. Não é romance, não é uma biografia, não é... Enfim, não é um texto literário pura e simplesmente, mas é uma literatura muito específica que é uma literatura feita para os palcos, para contar uma história teatral e dramática. No romance você passa 10 páginas a descrever uma casa, o interior da casa, todos os detalhes. Na dramaturgia você tem que fazer isso num parágrafo. Portanto, tudo é muito mais compactado, tudo muito mais resumido. E, porém, sem perder a profundidade que existe na dramaturgia, nos seus personagens, na profundidade humana que cada personagem traz. E, portanto, a dramaturgia é algo extremamente difícil de se produzir. Isso é porque tem tantos autores que são grandes romancistas e grandes escritores que mesmo eles confessam que nunca conseguiram escrever para teatro. Jorge Amado foi que escreveu para teatro, mas é horrível o que ele escreveu. E ele mesmo disse, eu não sei escrever para teatro, porque teatro é uma literatura muito específica. E os autores, de uma certa forma, amarguram nesse meio literário, cultural e nesse meio teatral. Escreverem textos, peças, que depois, no fundo, grande parte delas são colocadas na gaveta e nunca são montadas e morrem sem ser montados. E, portanto, criei esse projeto com o intuito de dar a visão a esses novos autores que escrevem hoje para teatro, do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, enfim, de todos os países de língua portuguesa. Criei esse projeto que se traduz em leituras dramatizadas que acontecem durante o ano inteiro no Museu da Quinta de Santiago, que foi para onde praticamente eu mudei toda a minha central de trabalho para Matosinhos. E, portanto, eu já faço esse projeto no Museu da Quinta de Santiago, que fica por detrás do Museu da Quinta da Conceição, portanto, fica por detrás. E já faço esse projeto há 8 anos. Vamos agora para a 9ª edição desse projeto. Essas leituras acontecem durante todo o mês, de fevereiro a dezembro. E cada mês a gente lê um texto novo, de um autor novo, de um país lusófono que escreve para teatro. E para isso fazemos uma dramatização desses textos, que é praticamente quase como um teatro vivo. A única diferença é que a gente não está com papel decorado, está com o texto na mão. Mas tem figurino, tem luz, tem marcações, tem tudo como se fosse um espetáculo. E uma das coisas interessantes desse projeto era que, antes de cada leitura, acontecer uma ligação com o próprio autor via internet, onde ele pudesse falar com o público que estava ali antes de começar a leitura propriamente dita. É esse o projeto que eu desenvolvo já há 8 anos, agora para a 9ª edição, e que conheci muitos autores incríveis, gente nova que hoje está fazendo trabalhos importantíssimos, tanto no Brasil como agora, em Cabo Verde, apesar de que a dramaturgia, no caso dos países angolanos, é um pouco mais complicada. É um pouco mais complicada porque a tradição da oralidade, ou seja, de passar os espetáculos, os textos teatrais, é muito oral. Se pedir, olha, mas me envia então um texto de teatro. Epa, agora não sei, a gente escreveu em algum lugar e está em algum lugar. Então a gente tem que reunir, tem que reescrever o texto para poder enviar, para poder mandar, para que eu possa fazer as leituras aqui em Portugal. E porque é uma tradição quase que oral, eles vão construindo os espetáculos com oralidade, vão escrevendo os apontamentos e assim vão montando os espetáculos e pouco registro fica de textos dramáticos, no caso, a não ser de Cabo Verde, que já tem um sistema diferente, muito mais próximo, talvez, do europeu, nesse sentido da organização dramatúrgica da escrita. Portanto, ao longo desses anos, vim fazendo esse trabalho, vim conhecendo tantas pessoas diferentes e diversas no meio disso tudo. Na minha companhia, hoje em dia, está, a maior parte, é claro, que são portugueses, o único brasileiro sou eu, e venho recebendo ao longo desses anos pessoas que estão saindo de escolas de teatro, ou pessoas que fazem formação de teatro comigo também, que depois
começam a fazer essas leituras e começam a fazer espetáculos também, colaborar com a minha companhia. Essa ligação com esses autores vão se intensificando cada vez mais. Hoje posso dizer que tenho mais de uma centena de textos teatrais que nunca foram montados. E hoje, esses autores já têm mais alguma visibilidade com esse trabalho que a gente vem fazendo já há 8 anos. Esse laço foi estreitado e, nesse ponto, culturalmente, eu me sinto muito mais próximo do meu país. E tudo isso, todo esse percurso, todo esse caminho doloroso foi se apaziguando. Porque a arte, no fundo, une, apazigua. E foi isso que ela me trouxe. Foi isso que ela me trouxe esse tempo todo. Foi uma forma de me aproximar do meu país, estando em outro país, que hoje também já faz parte de mim, tanto quanto o Brasil. Se eu tiver que quantificar, eu não sei quantificar este tamanho, porque todos cresceram e se enraizaram, como disse no início, onde as raízes se misturaram, onde hoje eu já não vejo o início nem o fim. O que sei é que essa afetividade e toda essa raiz habita dentro de mim hoje em dia. E estou cada vez mais enraizado. E, portanto, o que eu disse também no início, que só podemos unir aquilo que está separado, isso hoje está unido. O Brasil e Portugal dentro de mim já está muito mais bem resolvido. E tenho a felicidade de poder partilhar isso com as pessoas, de partilhar com artistas, de trocar, de intercambiar, porque esse projeto é vasto, não passa só pela dramaturgia, passa pelo teatro, passa por pessoas que estão ligadas à cultura, não só na área do teatro, como em outras áreas. Organizei em 2009 um festival lusófono que aconteceu no Teatro Constantino Neri, que foi um festival que no fundo trouxe, mas era um festival lusófono intimista, porque era só de espetáculos pequenos, de 1 a 4 atores no máximo. E que foi muito bom ter realizado esse festival. Pena é que depois disso a crise se abateu e não pudemos fazer a segunda edição desse festival, mas esse projeto Solta a Língua de Camões continua até hoje no Museu da Quinta Santiago, sempre a última quinta-feira de cada mês. A cada última quinta-feira de cada mês estamos a ler textos de autores dos países de língua portuguesa, com atores diferentes e públicos diferentes. E assim fomos criando no nosso público. E esse projeto vai se estendendo em muitas parcerias que fomos realizando ao longo desses anos todos com estes países, com Cabo Verde, com o Brasil, com Angola. Essa é a felicidade de realizar um projeto como esse e me sentir cada vez mais aconchegado, feliz, porque hoje eu sei e tenho a certeza que hoje a minha pátria é a minha língua, como já dizia o Caetano. Obrigado.